Bom, irmãos, fico muito feliz todas as vezes que Deus me concede a oportunidade de estar pregando a palavra de Deus, que é uma das coisas mais maravilhosas que a gente pode fazer, né? É muito bom. E graças a Deus por isso. Estamos já chegando, né, em quase 2 anos de pandemia. Agora, estamos 1 ano e meio, mais ou menos, já, né? Daqui a pouco a gente está chegando em 2 anos. O que a gente tem visto, né? Pessoas, né, sem emprego, países quebrando, o mundo afora, fome, violência, mortes e muito mais, né? Mas o Senhor tem cuidado de cada um de nós. E hoje eu vou ler também um trecho. Não vou nem fazer muito suspense, porque já estava na apresentação sobre quem que eu vou falar, né? Então vamos falar sobre Gideão. Então peço que os irmãos abram suas Bíblias em Juízes, capítulo 5, eu vou começar no versículo 31, que é um pouquinho do final ali do que estava acontecendo antes de Gideão entrar na cena. Então, o versículo 31 diz assim: Assim, ó Senhor, pereçam todos os teus inimigos, porém os que te amam sejam como o sol quando sai na sua força. E sossegou a terra 40 anos. Capítulo 6 agora. Porém, os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os deu nas mãos dos midianitas por 7 anos. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, os midianitas e os amalequitas, e também os do Oriente, contra ele subiam. E punham-se contra ele em campo, e destruíam os frutos da terra, até chegarem a Gaza. E não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Porque subiam com os seus gados e tendas. Vinham como gafanhotos, em grande multidão que não se podia contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor, por causa dos midianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhes disse: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Do Egito eu vos fiz subir, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós, e a vós dei a sua terra. E vos disse: Eu sou o Senhor, vosso Deus. Não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvidos à minha voz. Vamos orar. Amado Pai, muito obrigado por este dia. Obrigado, Senhor Deus, por ter nos trazido até aqui. Obrigado por ter nos trazido em segurança, né, para todos nós. Eu peço agora, Senhor Deus, que a sua palavra possa ser pregada, que o que está no meu coração possa transmitir, Senhor Deus, que o Senhor possa abrir os corações de todos nós, inclusive o meu também, Senhor, para a tua palavra. Eu te agradeço por tudo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, o que nós vimos aqui, né? Um panorama. Estamos no ano aqui de 1162 a.C., 7 anos após a morte da profetisa Débora. Ela que estava julgando, né, Israel. E aqui já haviam passado 7 anos depois que ela havia falecido. Aqui também estamos a 200 anos após a morte de Josué. Então, 200 anos após a morte do grande Josué, estamos passando por isso. Os midianitas, eles tinham um exército de 135 mil homens. Eles vinham do deserto sírio, eram nômades hostis, montados em camelos. Israel, como a gente viu aqui, havia se voltado à idolatria, tinham altares para Baal, né? E Deus enviou um profeta, mas a gente vê aqui no finalzinho que eles não ouviram esse profeta, né? Deus enviou esse profeta, ele não
Israel era grande, né? Então imagino que o profeta foi por muitos lugares pregando a palavra do Senhor, mas mesmo assim eles não ouviram. E o que a gente vê em Juízes? Nossa, estou ficando que nem o Sebastião já aqui. A unção está muito perto de mim aqui. Quase chorei aqui do nada. Eu só olhei. Só de lembrada do que Porque quando você prepara uma mensagem, antes você prega para você mesmo, né? Você está preparando, né? Aí só de você lembrar algumas coisas que Deus abençoou, né? Aí você já fica meio choroso. Mas desculpa aí, Sebastião. Então, versículo 11, ó. Então o anjo do Senhor, esse anjo do Senhor aqui é uma teofania, tá? Daqui a pouco eu vou explicar mais. Mas então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho, que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para os salvar dos midianitas. O que a gente vê aqui no versículo 11? O nome Gideão, ele significa lenhador. Ele também é chamado na Bíblia pelo nome de Jerubaal, mais para frente, né, ele vai ser conhecido, que significa, deixe Baal lutar contra ele, que é, mais para frente a gente vai ver que é o que o pai dele fala, né, para os homens que queriam matar Gideão por ele ter derrubado os altares de Baal. Né? Mas o que é um lagar? Você vê que ele está malhando trigo no lagar. Um lagar era para se malhar uvas e azeitonas, né? Não é para você malhar trigo lá. Por quê? Ele era uma cisterna, ele era feito na rocha, né? Era um buraco mesmo feito na rocha, com uma dimensão aproximadamente de 2,40 metros de comprimento por 1,50 de largura. Era cavada na rocha de tal modo que na parte de baixo tinha uma abertura, tinha uma pequena abertura, que eles estavam malhando ali a uva e a azeitona, apertando, e aí por aquela abertura corria o mosto para o outro recipiente, no caso se fosse uvas. Né? Este local era coberto e tinha barrotes onde estavam suspensas umas cordas, nas quais se seguravam os operários que pisavam as uvas, ou, no caso, prensavam as azeitonas. Né? Elas chegavam ali transportadas em cestos e lançadas no lagar. Era um trabalho muito duro, você ficar fazendo isso, e cansativo, mas dava alegria aos trabalhadores. Eles cantavam ao som de instrumentos musicais, né? Isso quando o Gideão estava fazendo isso sozinho, né? Então ele não devia estar tendo toda essa alegria, né? Durante as horas de trabalho. Os lagares ficavam em locais escondidos, escuros e de acesso restrito, junto ao local da plantação. Daqui a gente começa a entender um pouco por que ele estava malhando o trigo num lagar, que ele estava escondido. O trigo era para ser malhado numa eira. O trigo não é num lagar, é numa eira. Por quê? Porque uma eira é um espaço amplo e arejado para que o vento soprasse e, passando, limpasse as impurezas do cereal, né, do trigo, no momento em que era lançado para cima. Malhar o trigo no lagar, que é o que Gideão estava fazendo, exigia um esforço muito grande. O lagar não é para isto. Retirar as minuciosas impurezas do trigo manualmente e sem a ajuda do vento e de claridade, porque estava escuro, levava muitas horas, levava muito mais tempo. Ao malhar trigo no lagar, Gideão demonstra a disposição que ele tinha e a coragem também. Né? Por que coragem? Porque, como a gente leu aqui, os midianitas, quando eles viam que Israel estava com a colheita deles, estava se preparando para colher, eles desciam e roubavam tudo, destruíam tudo, para Israel passar fome, né? Morrer de fome. Israel estava ficando pobre, como a gente vê aqui no versículo 7. Então, o anjo do Senhor, que mostra aqui no versículo 11, ele é uma teofania, que se chama, ou em alguns casos, algumas pessoas chamam também de cristofania. Né? O que seria uma teofania? Então, são referências ao anjo do Senhor. Aí ele coloca aqui, ó, note que o artigo definido o e não um indefinido um. Então, não era um anjo do Senhor, era o anjo do Senhor. E note também que o anjo está em maiúsculo anjo. Né? Então, o anjo de Deus, como diz aqui no Velho Testamento, são convenções de grafia para indicar teofanias, são aparições de Deus em forma humana. Ou mais técnica, e precisamente, no nosso caso, né, que somos cristãos, para indicar cristofanias, que são aparições do Verbo eterno, né, que o Verbo é Cristo, o Verbo eterno, a segunda pessoa da Trindade, em forma humana, antes da sua encarnação, antes de tomar carne do ventre de Maria. Então, antes de Jesus nascer de Maria, as aparições que a gente tem na Bíblia eram essas cristofanias, era essa aparição fisicamente de Deus. Então, era isso que apareceu aqui para Gideão. O tal anjo
diretamente dito ser Deus. Toda vez que aparece anjo de Deus na Bíblia, não é só aqui que aparece outras vezes também. Para Abraão também, quando ele vai destruir Sodoma e Gomorra, aparece o anjo do Senhor junto com outros anjos, né? Então, ele se diz Deus, né? E é dito ter seus atributos. Então, por conta disso, que a gente sabe que é uma teofania ou é uma cristofania. Mas aqui é só para ilustrar um pouco. Mas o que é interessante aqui é que ninguém estava vendo o que Gideão estava fazendo. Mas o Senhor estava vendo, né? É isso que é bonito nesse trecho. Ele estava no carvalho, ele só observando o que Gideão estava fazendo. E eu lembrei, estudando isso daqui, eu lembrei também daquela referência que está em Marcos 12:41. Vamos abrir aqui Marcos 12:41, que é uma outra referência muito bonita também do Senhor observando. Se a gente pega aqui Marcos 12, versículo 41, fala assim, ó. E estando Jesus assentado defronte da arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro, e muitos ricos deitavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva, deitou 2 pequenas moedas, que valiam meio centavo. E chamando os seus discípulos, disse-lhes, em verdade vos digo que esta pobre viúva deitou mais do que todos os que deitaram na arca do tesouro, porque todos ali deitaram do que lhes sobejava, mas esta, da sua pobreza, deitou tudo o que tinha, todo o seu sustento. Jesus, ele observa cada um de nós, tudo aquilo que a gente está fazendo. E ele está observando tudo que a gente faz, o porquê que a gente faz as coisas. E o interessante aqui é que Jesus estava, né, o anjo do Senhor, a gente pode chamar de Jesus, né, também com a cristofania, o Senhor estava vendo o que Gideão estava fazendo. Ele estava se dando. O que Gideão estava fazendo? Ele estava se dando para poder salvar para a sua família algum alimento. É para isso que ele estava ali, tentando salvar aquele trigo, porque senão eles iam roubar tudo. E ele estava com medo, ele tinha medo, por isso que ele estava no escuro, estava escondido ali onde ele estava fazendo. Mas ele não estava se importando com os riscos, porque ele sabia que de fome ele ia morrer de qualquer jeito, né? Se ele morresse ali, pelo menos ele estava tentando salvar comida para a sua família, né? E às vezes a gente pensa, né? Hoje a gente também não tem, né, medo do futuro, a gente não fica às vezes observando o nosso futuro, imaginando como será o nosso futuro, também não dá um certo medo, né? A gente também não tem medo do que possa acontecer, né? Se a gente ficar doente, se a gente ficar com algum parente doente, alguma coisa possa acontecer conosco, a gente também fica com esse medo, né? Agora, vamos em Mateus 6:34. Muitos já conhecem de cor, né, esse versículo, mas é algo que a gente tem que sempre pensar, que fala assim, ó, não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Então, a gente às vezes fica com medo também. Mas esse versículo, ele traz isso para a gente, que a gente não deve se preocupar com o dia de amanhã, porque a gente nem sabe se ele vai chegar. Às vezes a gente, então, eu tenho medo de amanhã, da semana que vem, daqui a 15 dias, mas a gente nem sabe se isso vai chegar. Então, é um alerta para nós, não ficarmos com medo. Deus está cuidando de nós. Então, vamos continuar aqui com Gideão. Ó. Gideão sabia que podia ser morto, mas ele não se importava. Sem alimento, ele morreria de qualquer forma. Aí eu fico pensando também, né? Você imagina ele lá fazendo isso pelos seus filhos, né? Pelo seu pai também, né? Pelos seus irmãos também, fazendo aquilo ali escondido, né? Aí, às vezes a gente fica pensando, eu pensei em mim também, né? Queira Deus que eu fizesse isso também pela minha família, né? Se chegasse a precisar. Cada um de nós pudesse fazer isso pela nossa família também, né? Se a gente chegasse a estar numa situação de ou eu faço isso ou todo mundo morre, né? Que a gente tem a coragem de Gideão estar tendo aqui, né? Ou fazer isso por algum amigo nosso, né? Às vezes que está precisando de alguma coisa, de alguma palavra, de um conselho, de alguma coisa, do nosso tempo, né? Que as pessoas mais utilizam o nosso tempo, né? Ou será que nós faríamos tudo isso também pelos perdidos, né? Os perdidos são quem Jesus ama, né? Será que a gente também estaria pensando em fazer isso que Gideão está fazendo sem medo pelos perdidos também, né? Muitas vezes a gente já está salvo e fica um pouco acomodado, né? Mas é algo que a gente poderia pensar. Gideão, ele era fiel. E isso conta muito para Deus. Gideão era fiel. O que ele estava fazendo era um ato de fidelidade com a família dele. Então, Lucas 16:10 nos diz o quê? Lucas 16:10. Diz assim, ó. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Então, Gideão estava sendo ali fiel no pouco, só para a família dele, tentando salvar um pouquinho de trigo. Mas isso, a gente vai ver mais para frente o que vai acontecer. 1 Timóteo 5:8 também.
nos diz o quê? 1 Timóteo 5:8. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que um infiel. Então, o Gideão ali, ele estava mostrando que ele era fiel. Ele estava fazendo o que tinha, o que ele conseguia fazer para salvar um pouco de comida para a sua família. Mas aí vamos continuar a história de Gideão em Juízes 12, 6:12. Até esse momento aqui, Gideão não tinha percebido que o anjo do Senhor estava ali, estava só observando o que ele estava fazendo. Mas então aqui, vamos me segurar aqui, é difícil. Vamos lá. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. Homem valoroso. Imagina Deus falar isso para você. Jesus olhar para você e falar, homem valoroso. Isso é a coisa mais linda, cara. O que ele está fazendo de valor? Se alguém olhasse de longe, vai achar só que é um maluco que está ali, uma dificuldade para conseguir alguma coisa do trigo ali, né, para comer. A princípio, ele estava pensando na família dele, né? Mas Jesus viu aquele ato e ele falou, esse homem, ele é valoroso. Sem a gente perceber antes, Deus mandou profetas, né, para falar pelo lugar todo ali. E esse profeta não achou nenhum homem valoroso, não achou nada. As pessoas nem estavam acreditando muito nele. Continuou tendo os altares de Baal, continuaram com a sua idolatria. Aí teve que vir um anjo do Senhor pessoalmente. A gente não sabe quantos ele pode ter observado antes disso. A gente viu aqui que Jesus observou uma viúva também, né? Quantos ele pode ter observado? Mas nesse momento Jesus decidiu falar também, né? Falou, homem valoroso. Isso aqui valeria uma vida inteira se Jesus falasse para você, homem valoroso. Mas Gideão lhe respondeu, né? O Senhor, não, desculpa, antes no versículo 12 ainda. O Senhor encorajou Gideão, mas logo veio uma dúvida nele, né? Logo ele ficou com um pouco de dúvida, que é o que a gente vai ver no versículo 13. Mas Gideão lhe respondeu, ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Então, Gideão ele duvidou um pouco. Ele ficou pensando, poxa, eu sou valoroso, mas o que aconteceu, Deus, com todos aqueles milagres, todas aquelas coisas maravilhosas que nossos pais contaram? Gideão não era um incrédulo, ele não adorava Baal, mas ele pensou, o que aconteceu com tudo aquilo? Ele não conhecia tanto em profundidade assim Deus, né? Ele achava que Deus os tinha desamparado, mas eles que tinham virado as costas para Deus, né? Deus nunca tinha desamparado eles, eles tinham virado as costas para Deus. Mas o que é interessante nesse versículo aqui é que Deus falou primeiro, o anjo do Senhor falou primeiro assim, o Senhor é contigo, homem valoroso. Mas quando Gideão respondeu, ele não falou assim, se o Senhor é comigo. Ele fala, se o Senhor é conosco, né? Você vê que ele já tem um pensamento de povo aqui. Ele não falou, se o Senhor é comigo, né? Por que tudo isso me sobreveio? Mas ele fala como um povo, né? Como pensando já em povo. Se o Senhor é conosco, né? Está falando como Israel aqui, né? Por que tudo isso nos sobreveio, né? Então, aqui a gente percebe que Gideão ele já tinha um pensamento em outros, não só nele, não só nas coisas dele, mas ele estava pensando no porquê aconteceu isso tudo com o povo em si, não só com ele, mas com o povo, ele já tinha esse pensamento. Aí, no verso 14, espera só um minutinho, deixa eu achar aqui. Aqui, achei. Gideão, ele hoje, isso aqui é antes de Cristo vir, né? Mas hoje, se acontecesse algo parecido, hoje Gideão seria um missionário. Ele está preocupado com o povo de Deus. E não só com ele, não só com o bem-estar dele, não só com as coisas dele. E agora vamos aqui para o versículo 14. Que é muito interessante. Então, o Senhor olhou para ele, né? Sentiu esse pensamento dele, né? Viu tudo isso que Gideão falou, e o Senhor olhou para ele e disse, vai nessa tua força, e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura, não te enviei eu?
Aí fica a pergunta, né? Que força, né? Que força que Gideão tinha ali? Ele estava escondido, com medo, ele não era nada. Ele estava ali tentando salvar um pouquinho de comida. Gideão era medroso. Aqui relata também que ele era da tribo mais pobre nesse momento, a tribo de Manassés. E não só isso, ele era a família mais pobre dessa tribo. E não só isso, ele ainda era o filho mais novo ainda, que é o último que ia receber a herança. Se você pensa em alguém pobre, ele era pobre mesmo. Isso aí era pobre dos pobres mesmo. Só que a força que o Senhor está falando aqui, Deus sabia o que Gideão era e o que ele tinha. A força aqui dele é a força de vontade que ele tinha de libertar o povo de Deus, de sair dessa situação de escravo que eles estavam entrando novamente. Deus sabia que Gideão era fraco, mas ele tinha vontade, ele não estava satisfeito com a situação dele, ele queria mudar essa situação. E aí que ficam as perguntas, né? Nós temos também vontade de fazer a obra do Senhor? Será que cada um de nós tem aquela vontade mesmo de fazer a obra do Senhor? Nós temos vontade mesmo de ver pessoas sendo salvas, de ver pessoas aceitando a Cristo? É essa força que Deus precisa que nós tenhamos. Deus não precisa da nossa força física, não é nada para Deus. Ele não precisa de nada que a gente tenha. Nossa, como você é inteligente, como você é isso. Ele não precisa de nada disso. Ele precisa só da nossa vontade de fazer a diferença. E é essa força aqui que Deus está falando para Gideão. 2 Coríntios 12, 9 a 10, nos diz o seguinte. 2 Coríntios 12, 9 a 10. Fala assim, ó. Isso aqui é quando Paulo pedia para que fosse tirado o espinho da carne dele, né? Mas fala assim, ó, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Você vê, a gente tem na Bíblia um ensinamento que diz que quando a gente assume que a gente é fraco, quando a gente sabe, na verdade a gente é fraco. Só que às vezes na nossa cabeça a gente acha que a gente é alguma coisa. Infelizmente a gente vai acumulando isso. Não, eu não sou tão fraco assim, eu sou meio bom, eu sou mais ou menos bom. Dentre os piores, eu sou o melhorzinho dentre os piores. Todo mundo é ruim, mas eu sou o menos ruim ali. Só que não é assim. A gente é muito lixo. Se a gente fosse parar para pensar, a gente é lixo do lixo mesmo. É isso que a gente tem que pôr na nossa mente. Deus nos ama, mas Deus é alguma coisa. A gente não é nada. E sem Deus, a gente vai ser cada vez menos. Cada vez menos. Mesmo salvo, se a gente não deixa que Deus ache na nossa vida, a gente não vai conseguir fazer muitas coisas para o Senhor. A gente não vai conseguir, porque a gente precisa de Deus para isso. Não é da gente, não é da nossa força, não é da nossa habilidade, não é do que a gente possa achar que a gente é, do nosso dinheiro, de nada. Deus não precisa de nada disso. Mas Deus precisa só que a gente esteja disposto a fazer a obra para Ele. Tenha vontade, que é essa força que Deus falou aqui para Gideão. Então, espera aí só um minutinho. Gideão, ele era fiel. E por essa fidelidade, que é o que a gente falou lá, ele abriu mão da própria vida pelos seus. Lembra que ele estava ali, não importava se ele iria morrer ou não, ele só queria poder fazer algo pelos seus. Ele iria sozinho, se Deus assim deixasse, ele iria sozinho lutar contra os midianitas. Mas, para frente, nós iremos ver que ele não vai sozinho, né? Ele encontrou outros 300 como ele, né, para poder ir junto. No início eram 22 mil, né? Mas foram sendo reduzidos. No final chegou em 300, que era o que realmente Deus iria precisar para livrar o povo dele da mão de sabe quantos midianitas? 135 mil era o exército deles. E com 300 eles conseguiram. Você acha que isso é a força de Gideão, é o poder dele? É só para mostrar o quanto que Deus é poderoso, né? Porque se fosse muito próximo, 130 para 135 mil, eles poderiam ainda achar que foi a gente também. Deus ajudou, mas a gente também é meio forte, né? A gente é meio bom também, né? Mas 300 para 135 mil, gente, é só Deus mesmo, não tem como. Cada um, se fosse lutar mano a mano, né? Que não foi assim a batalha, né? Foi uma estratégia que Deus deu para eles, né?
Mas se fosse no mano a mano, é um para cada quase 500 pessoas. Imagina isso daí. Não tem cabimento. Gideão, em Hebreus 11, 32, a gente vai em Hebreus 11, 32. Cada vez eu tento alguma novidade aqui, mas esses negocinhos aqui não deu muito certo, não, sabe? Isso daqui deu uma atrapalhada, isso aqui. Agora eu achei. Está marcado os versículos, mas não ficou maravilhoso, não. Mas tudo bem. Próxima vez eu vou usar outra coisa. Hebreus 11, 32. E o que mais direi? Aqui é o capítulo maravilhoso. Se você não tem nada para fazer, vou ler alguma coisa. Lê Hebreus 11. Esse capítulo aqui, você vai levantar animado. Você vai... esses caras eram top, hein? Dentro, todo mundo é lixo, mas esses daqui eram os menos lixos. Esses eram top mesmo. Entregaram a vida para o Senhor de uma forma que Deus usou esses daqui, hein? E aí, o autor de Hebreus, que eu e muitas pessoas creem que foi Paulo, né, mas não menciona, ele não se diz autor de Hebreus, né, diretamente, mas ele vai passando por vários homens de Deus. Infelizmente, ele fala aqui, né? E o que mais direi? Faltar-me-ia o tempo. Pena que faltou tempo. Não sei se ele estava indo embora, estava com alguma pressa, não sei. Mas faltou tempo aqui. Que ele iria contar ainda, contando de Gideão, e de Baraque, e de Sansão, e de Jefté, e de Davi. Nem de Davi, né? Ele chegou a descrever muita coisa aqui. E de Davi, e de Samuel, dos profetas. Mas Gideão, ele não deixou de mencionar o nome dele aqui, né? Ele é um herói da fé. Um homem que começou pequeno, medroso, pobre, não era nada. Se a gente fosse olhar hoje, quem é esse cara? É um louco. Mas depois Deus conseguiu usar de uma forma que, depois continuando aqui, no versículo 15, e ele lhe disse ainda, né? Ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés. Aqui que eu falo que ele é o mais pobre, ele mesmo falou, né? Em Manassés, e eu o menor da casa do meu pai. E o Senhor lhe disse, porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás aos midianitas como se fossem um só homem. Imagina, olha, isso aqui é muito interessante. O anjo do Senhor apareceu para ele, se a gente for ler o livro de Juízes, fala aqui que o Gideão é o único deles, ele é reconhecido como o mais importante dos juízes, Gideão, de Israel, e foi o único deles que recebeu pessoalmente a visita do anjo do Senhor. De todos os juízes, o único que recebeu a visita do anjo do Senhor foi Gideão. Além disso, o anjo do Senhor chamou ele de valoroso, e não só isso, você não é só valoroso, mas eu vou contigo ainda. Imagina o anjo do Senhor falar que você é valoroso. Ele sabia que ele não era valoroso, ele não se sentia valoroso, ele não sentia nada. Mas o Senhor conhecia o coração dele, chamou ele de valoroso, e depois ainda falou, eu hei de ser contigo, tu ferirás aos midianitas como se fossem um só homem. Assim como o autor de Hebreus mencionou, eu também falarei que faltar-me-ia tempo para continuar falando de Gideão, porque a gente está chegando ao fim do culto aqui. Mas se a gente continuar lendo, convido vocês que estão em casa ou aqui, continue lendo Juízes 6, até Juízes 7, 8, vai ter toda a história de Gideão aqui. E o que ele fez foi sem sombra. Se a gente começa a imaginar, eu gosto de fazer isso quando eu estou lendo a Bíblia, a parte mais histórica, assim, não crônicas, né, mas a parte mais crônicas é um pouco... você tem que estar bem animado, e bem alerta para conseguir ler ali sem dar uma piscada nem nada. Mas quando você lê um livro assim, histórico como o de Juízes, né, se você lê, eu geralmente eu tento fazer isso, muitas vezes. Eu fiz isso estudando aqui, para essa mensagem. Você lê uns 2, 3 versículos, aí você fecha os olhos assim e tenta imaginar aquele lugar, sabe? Aquele lugar aberto. Aí você tenta imaginar o anjo do Senhor sentado ali numa árvore, observando ali a Gideão. Então, isso é sensacional. Você começa a viajar, sabe? É muito bom. E a Bíblia não é só a gente pegar e sair lendo, né? A gente tem que pensar, né? Quando fala aqui que eles ficaram 7 anos, a gente está... Por isso que eu mencionei no início, a gente está quase 2 anos de pandemia. E já é uma dureza, hein, gente?
às vezes, as coisas ficando mais caras, né? Muita gente sem emprego, comida, está lá em cima o preço, gasolina, tudo. Imagina você ficar 7 anos, você plantando as coisas, vindo o pessoal lá te roubando, destruindo suas coisas. Já estava 7 anos assim. Não eram uns 2 dias, 7 horas, né? Era muito tempo. Então, a gente começa a pensar o que está por trás disso tudo, a gente começa a imaginar como que ele estava naquela época. Depois, ele mais para frente, faz alguns testes ainda com Deus, né? Ele era muito ressapiado, o Gideão, no início, né? Mas depois foi um grande homem de Deus. E, para finalizar aqui, não esqueçamos jamais, 1 Tessalonicenses 5, 24. 1 Tessalonicenses 5, 24. Essa fita aqui não deu muito certo mesmo, não. Mas aqui está aqui. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Então, todos aqueles que o Senhor chama, Ele vai fazer. A gente só tem que estar disposto, ter vontade, ser fiel ao Senhor e ter força de vontade. Com essas duas coisas, a gente poderia fazer maravilhas para o Senhor. Mas porque o Senhor está conosco, não por nós mesmos, né? Não porque eu sou uma maravilha, porque todos sabem longe disso que eu sou uma maravilha, mas porque o Senhor é uma maravilha, o Senhor é grande, o Senhor é gigantesco, e o Senhor quer que todos os perdidos possam ser salvos, tenham chance de ouvir o Evangelho, e esse é o nosso trabalho, né? A gente tem que pregar o Evangelho, levar o Evangelho para toda a criatura, todos aqueles que não conhecem a Jesus Cristo. A gente tem que fazer esse nosso trabalho como servos do Senhor. Bom, eu ia entregar a palavra agora para o pastor, mas eu mesmo vou finalizar aqui. Amém? Peço a todos aqueles... Aqui, eu acredito eu que todos são salvos, mas se você está em casa, ouviu essa mensagem hoje, ouviu falar de Gideão, e você não tem certeza da sua salvação, você não sabe se assim que apagar os olhos, vamos ser bem claros, se você morrer, você não sabe para onde você vai, eu te digo uma coisa, você tem como ter certeza para onde você vai. O mundo diz que não, o mundo diz que nada disso existe, que é ciência, que é Big Bang, que é isso, que é aquilo. Isso faz os homens se sentirem cada vez mais importantes, né? Eles têm conhecimento, eles sabem das coisas, sabem como funciona o universo. Mas eu te digo, meu amigo, ninguém sabe nada. Sobre isso, nenhum deles sabe. Mas se você ler na Bíblia, você vai encontrar a certeza da salvação. E não é aquela salvação, como alguns pregam, de que você está salvo, mas você bobeou, perdeu. Ah, não, agora você aceita de novo. Opa, bobeou, perdeu de novo. Não é assim. Com o Senhor Jesus, você não perde a salvação. Ele te mantém salvo para sempre. Porque isso também é uma enganação pregada por homens também, de que você pode perder a salvação. Você não pode perder a salvação. Jamais. Uma vez que você confiou a sua salvação a Jesus, a Deus, a esse Deus aqui que eu mencionei, que tantas maravilhas fez com Gideão, você acha que você poderia perder essa salvação? Alguma coisa poderia te tirar da mão do Senhor? Nada. Nada. Então eu peço, se você não tem a Cristo, eu peço que, se você não tem o Senhor Jesus, que você possa logo resolver esse problema. Porque se você morrer sem Cristo, eu tenho que te ser sincero, você vai para o inferno, para todos sempre. Mas o que Jesus tem para nós não é isso. Ele quer que todos nós possamos ser salvos. Então eu peço, meu irmão, você que está ouvindo na live, se você tem alguma dúvida, tem um código, um QR Code, que você pode entrar. Lá você também, no site, você poderá encontrar o caminho para a salvação, onde tem todos os versículos. Com calma você pode dar uma lida. E, se tiver alguma dúvida, entrar em contato conosco. Eu agradeço a todos, vocês que estão na live, todos que estão aqui hoje. Que Deus possa abençoar cada um de nós. Desculpa ficar um pouco engessado nesse final, que eu nunca fiz a finalização. É uma coisa que a gente nunca faz, né, a finalização. Mas que o Senhor possa abençoar cada um de nós. Deus abençoe e até domingo pela manhã. Amém.